teu rosto, meu anjo colheu em taça de ouro e para o céu levou. Filho, és meu escolhido, eu mesmo tenho te ungido pra ser mais que vencedor. O mal não irá prevalecer, porque eu vou defender até mesmo em batalha. Eu sou teu Salvador, eu sou teu protetor, sempre zelo por você. A prova terminou, porque aqui estou pra te fazer vencer. A lágrima que molha o teu rosto, meu anjo colheu em taça de ouro e para o céu levou. Filho, és meu escolhido, eu tenho ungido pra ser mais que vencedor. O mal não irá prevalecer, porque eu vou te defender até mesmo em batalha. Eu sou teu Salvador, teu protetor, sempre zelo por você. A prova terminou, porque aqui estou pra te fazer vencer. Você é um vencedor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Glória a Deus. Muito bem. Vamos continuar louvando a Deus, né? Cante o hino para Jesus Cristo. Noite toda.
mas Deus estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus diz que tudo é possível. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, e meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais, mas Deus está dizendo que eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, volte a sonhar. Deus ainda realiza os sonhos. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, e meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais, mas Deus está dizendo que eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a noite separar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a noite separar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado pra você, está no leito do hospital ou no chão de uma prisão. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus tem todo o tempo, Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, uma noite separar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza. Volte a sonhar, Deus ainda realiza. Deus ainda realiza. Amém. Graças a Deus. Deus ainda continua realizando sonhos, né? Graças a Deus. Vamos cantar uma canção bem maior? Glória a Deus. Cantemos. Tanta gente se ilude com ofertas deste mundo. Perdem tempo com essas coisas tão banais. Eu também fui nos caminhos desta vida, procurando em toda parte minha paz. Mas eu não procurava certo, meu coração era um deserto. Meus sonhos pereceram e eu senti que estava só. Tudo isso porque eu fiz do jeito errado ser feliz. Não havia uma saída para mim. Todo mundo tem um sonho que vai em busca do
Mas quando a gente sabe onde procurar, pois eu achei Jesus Cristo, a companhia um pouco amigo. Quando o mundo deu as costas para mim, dentro do meu coração houve uma transformação. E através de Jesus Cristo me salvei. E dentro do meu coração houve uma transformação. E através de Jesus Cristo me salvei. Amém, amém. Glória a Deus. Manils, venha cantar, Manils. Venha cantar para Jesus Cristo. Vamos nesse espírito de adoração, adorando a Deus. Graças a Deus. Boa noite, irmão. Tão bom, né? Nós nos encontramos aqui. Uma felicidade. Também vou cantar um hino para a honra e glória do nosso Deus, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Seja dado a Ele, né? 115. Quem neste mundo ser vencedor, queres sustentar nosso terreno, queres ser alegre, qual computador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e as nuvens não te cobrirão, e da senda alegre tu caminharás, e no contato com teu Salvador. Queres Deus ao viver, sua glória em ti sempre permanecer. Eu possa Cristo em ti ver, guarda o contato com suprido ser, guarda o contato com teu Salvador, e as nuvens não te cobrirão, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa teu Espírito em teu ser, o amor de Cristo divino prazer. Queres ao vencer, guarda o contato e terás ver, guarda o contato com teu Salvador, e as nuvens não te cobrirão, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Muito bem, graças a Deus. Muito bom, graças a Deus. Vamos ouvir, Manilda. Cante, Manilda. Para Jesus Cristo, seu hino, sua canção a Deus. E aí vamos ofertar o Senhor enquanto a irmã canta, né? Graças a Deus.
saiu uma notícia de um corpo que desapareceu. Eu e aquilo sofreu. Aquele corpo era um corpo de Deus. Onde está aquele corpo barulhento? Onde está que não se vê remoído? Alguém possivelmente vai ser neste momento. Aquele corpo Coisa maravilhosa é Deus, operando no meio do seu povo. E Deus tem promessas para o seu povo, promessas de arrebatamento, promessas de um futuro brilhante com Deus, Nós vamos, neste momento, cantar mais uma canção e nós vamos chamar o irmão Machado, para dar uma palavra. Vamos cantar em Ré maior essa canção de adoração. Amém. Amém. Vim aqui para adorar e exaltar teu nome. O povo canta você e o meu coração encanta. Minhas mãos estão erguidas aos céus, me posiciono a frente do céu diante da de ouro. Eu os querubins, eu como pão da preposição diante da de ouro. Eu os querubins, eu como pão da preposição. Ó Jesus, inacessível se assenta, teu sangue como de carne
estão erguidas aos céus, me posiciono além do véu, diante da arca de ouro. Eu os querubins, seu corpo, em posição, diante da arca de ouro. Eu os querubins, eu volta em posição. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos marchar. Deus coloque em seus corações, seu coração, a sua palavra nessa noite. Deus abençoe, irmãos, a todos nessa noite. Tão bom, né, irmão, servir a Deus, cantar com alegria, adorar o Senhor de coração. Ele diz na palavra dele, no Evangelho de João, que haverá um tempo que os adoradores adorais em espírito e em verdade, né? Eu vou entoar um hino também aqui. Que Deus possa fazer a obra na vida de cada um de nós, né, irmãos? Vou entoar um hino que eu gosto sempre de louvar ele lá em casa mesmo, numa rede, se balançando. Eu gosto de louvar a Deus. Não tenho voz, mas a gente não canta para o homem, canta para Deus, né? E o hino, ele fala do arrebatamento da igreja. Que diz assim: passa o dia, vem a noite, a cidade vai dormir, mas a vida continua. Muitos sairão para as ruas, outros vão se divertir. Quer estar lembrando, Jesus Cristo vai voltar. Se embriagam para esquecer, eles não vão perceber quando a trombeta tocar. Se você não der ouvido a mensagem que eu lhe digo, seu futuro será triste. Você zomba e discrimina, você diz que é mentira, que o inferno não existe. Por favor, não pense assim, o inferno existe sim, é tenebroso e muito triste. Se eu fizer uma pergunta, quem quer ir morar no céu? Todos que aqui estão levantaram suas mãos, ninguém quer viver ao léu. O céu é lugar de glória, onde os salvos vão morar. Se você não decidir, a igreja vai subir, você poderá ficar. Pode ser de madrugada, pode ser à meia-noite, pode ser de madrugada, ou até no amanhecer. Ou quem sabe ao meio-dia, para nossa alegria, Cristo vai aparecer. Faça a sua decisão, a licitação, Cristo espera por você. Pode ser à meia-noite, pode ser de madrugada, ou até no amanhecer. Ou quem sabe ao meio-dia, para nossa alegria, Cristo vai aparecer. Faça a sua decisão, abra o seu coração, Cristo espera por você. Faça a sua decisão, abra o seu coração, Cristo espera por você. Cristo espera por você. Cristo espera por você. Cristo espera por todos nós. E nós temos que abrir o nosso coração para Ele, né, irmão?
para que o Espírito possa pousar, fazer morada, e que nós possamos viver numa libertação de espírito. Bom, eu quero ler no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 1. Vou ler 4 versículos, irmão. É o versículo 1, o 2, o 5 e o 6. 14, João 14, versículo 1, o 2, aí depois o 5 e o 6. Que a palavra diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar um lugar, O 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? O 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma palavra muito bem explicada já dentro da Bíblia. Se a gente que lê a Bíblia, não precisava nem explicar. Porque quem lê a Bíblia já sabe de como. Uma palavra dessa, ela é muito explanadamente para cada um que mastiga o Evangelho, né? Por quê? Primeiramente, Deus, Ele faz um pedido para cada um de nós, para que nós não vos perturbe, não turbar o nosso coração com coisas à toa. É com coisas que vêm para perturbar o ser humano, coisas que vêm para que você possa botar aquilo no seu subconsciente, como diz, no seu psicológico, uma perturbação, porque existe o espírito de perturbação. E como existe o espírito de perturbação, também existe o espírito de calmaria, de mansidão, o espírito que vos pega e nos leva nos braços, para que nós possamos passar aquela onda que vem para lhe confrontar. E Deus diz na palavra dele: não vos turbe o vosso coração. Aí lá no outro diz: crede em Deus, crede também em mim. Então, irmãos, se nós creemos no Senhor, não há espírito que vai vos fazer nós turbar o nosso coração. Né? Porque Deus está conosco. Ele diz: eu estarei convosco até a consumação do século. Em outra palavra, ele diz: não tema, porque eu estarei contigo. Né? Em Jeremias, ele chamou Jeremias desde o ventre da mãe dele, para que ele fosse um profeta, para que ele fosse pregar a palavra, para que ele fosse ganhar almas para Cristo. Ele chamou Moisés para que ele fosse libertar aquele povo lá do Egito. E Moisés também, ele queria fugir, não queria fazer o ídio do Senhor. Ele não queria tomar aquela responsabilidade para ele, porque era uma nação que ele ia tomar conta. É assim como um pastor de uma igreja toma conta das suas ovelhas. Porque quando o pastor ele se responsabiliza a tomar conta de uma igreja, ele vai tomar conta de um rebanho,
de ovelha, escolhida, chamada, preparada, ungida, capacitada, modelada, transformada, labitada pelas mãos do Senhor. Deus te pegou lá do lamaçal do pecado, Ele te tirou do barro e Ele trouxe para a olaria dEle e te fez um vaso e te encheu de azeite, para que hoje nós estivesse aqui para pregar a palavra dEle. Aí a palavra de Deus aqui diz assim, quando disse Tomé, que não sabia para onde era que ele ia e como ele poderia saber o caminho. Mas a palavra de Deus nos ensina aonde está o caminho. O caminho não está neste mundo afora que nós caminhamos com nossos pés. O caminho não está naquilo que você possui. O caminho não está num carro, numa cadeira, na moto, na bicicleta, não está nada disso. O caminho está na presença do Senhor. Se você tem tudo na sua vida e seu coração não está ligado com Deus, você não acerta o caminho de chegar ao céu. Porque a palavra de Deus, ela diz que é tão difícil um rico avarento em ganhar o reino do céu. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico avarento chegar ao céu, né, irmão? A palavra de Deus é tão fina que nós temos que conhecer e entender essa palavra aqui. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. É verdade. Nós não sabemos para onde nós vamos quando nós estamos lá fora. Quando nós estamos servindo a um Deus que Ele não cheira, não anda, não apalpa, não tem perna para andar. Mas o Deus que nós servimos hoje, nós não podemos dizer assim, nós não sabemos como vai. Porque nós sabemos hoje que o caminho está aqui. Deus respondeu no versículo 6 para Tomé e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, eu vou fazer aqui um exemplo da vida do ser humano. Que isso se acontece e passa todo dia. Você chega na casa de alguém, para você chegar até o pai de família, se for o filho que estiver em casa, você só chega onde está o pai dele por ele. E assim é Deus. Porque você chega na porta, menino, cadê teu pai? Não está aqui, onde teu pai está? Está em tal canto. Então eu vou lá, tu foi por o filho. Então a palavra de Deus, ela se confirma. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem era ele que estava falando? O próprio Deus falando em Jesus, que era o Filho. E nós temos que ir pelo Filho para chegar ao Pai. Se nós não formos primeiro pelo Filho, nós não chegamos a Deus, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário por nós. O Filho derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter a nossa salvação, a nossa liberdade. Nós estamos iniciando, irmão, um ano que para a nação humana, aí de fora, um ano muito ruim, que é um ano bissexto. O pessoal diz que é ano ruim. Mas quem está em Cristo não existe ano ruim, porque Deus está ali do seu lado todo o tempo. Não tem barreiras que venha que você não possa atravessar. Não tem um espinho que tem na sua frente, impedindo de você passar. Se você passar por ali, você pode se furar. Mas que Deus estando com você, você passa por cima dos espinhos e não se fura. Porque o Deus está ali. É quando Ele diz na palavra, não tema que eu estou contigo. No livro de Isaías, Ele chama nós, bichinho de Jacó. Bichinho, nós somos bichinho de Jacó. Está escrito no livro de Isaías. E nós temos que se fazer criança
no meio da adversidade que nós estamos vivendo hoje em dia. Como não vai ser esse ano? São 12 meses. E durante esses 12 meses, quantas grandes coisas podem acontecer na nossa vida, Deus fazendo se nós damos lugar. Nós podemos vencer o dragão que está ao redor de nós a cada dia. Mas que para nós ganhar o nosso arrebatamento, nós temos que estar na presença do Cordeiro. Nós temos que estar na presença do Espírito. Nós temos que estar orando 24 horas. Não pode orar 1 hora, ora 5, 15, 10, 20 minutos, 30. Não pode orar 5 minutos. Ora no Espírito, se tu não pode abrir a tua boca, porque a palavra de Deus diz, se nós oramos calado em Espírito, o Pai está ouvindo. E se tu abrir a boca, o inimigo está ao teu redor, ele pode impedir o que tu está pedindo. E nós temos que ser assim, irmãos. Temos uma consciência que Deus, ele é o caminho. Aonde nós possamos alcançar aquela estrela que está brilhando para nós. Quando nós chegamos lá, ele possa dizer, vinde a mim, benditos do meu Pai. A palavra dele no livro de João mesmo diz que todo aquele que o Pai lhe enviou, jamais eu lançarei fora. E eu creio que nós, todos que estamos aqui, foi Deus que nos enviou a ele, ao Filho, e ele jamais lançará nós fora, e que ele possa ser o nosso caminho, no período desse ano e na nossa vida inteira, até a consumação do século. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que nós possamos viver um ano de paz, um ano de amor, harmonia, respeito uns com os outros, carinho, palavras de levante, de ânimo, palavras de conforto, palavra que não venha jogar o outro na lama, que nós não venhamos ferir com a palavra, que nós não possamos ficar machucados com a palavra de outros, e que se nós se machucarmos com alguém, a palavra de Deus no livro de Mateus diz que nós temos que pedir perdão àquele que nos feriu. É ruim, irmão? Mas é Deus que vos ensina. Tu não machucou alguém, eu que te machuquei. É tu que tem que vir me pedir perdão, para que Deus possa ter alegria contigo e dizer, eis, esse foi o que eu escolhi. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito boas palavras, né? Graças a Deus. Vamos cantar uma canção em dó menor, né? Vamos cantar. Aleluia. Às 8 horas, o cristão vai buscar poder. Às 8 horas, o cristão vai buscar poder. Vai. Os dias são de trevas, sem poder, o cristão vai. Os dias são de trevas, sem poder, o cristão cai. De madrugada, o cristão vai buscar poder. De madrugada, o cristão vai buscar poder. Os dias são de trevas, sem poder, o cristão cai. Vai. Os dias são de trevas, sem poder, o cristão cai. Às 8 horas, o cristão vai buscar poder. Ao meio-dia, o cristão vai buscar poder. Vai. Os dias são de trevas, sem poder, o cristão cai. Vai.
Os dias são de treva, sem poder o cristão cai. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Vamos ler mais a escritura. Está em São João capítulo 8. São João capítulo 8. Versículo 24. Glória a Deus. São João capítulo 8, verso 24. Já ouvimos, sabe, as palavras com o nosso irmão Machado. Mas creio que Deus ainda tem algo para nós. Nós vamos ler em São João capítulo 8, no versículo 24. Vamos ler desde o verso 23, que diz assim: E ele dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Ó Pai Celestial, abre-nos tua palavra nessa noite, para enxergar, Senhor, o que está por detrás da letra. Ó Deus, que tu possa nos revelar cada vez mais. Nos dá força para enfrentar este mundo de trevas, as trevas desta hora. Só contigo podemos vencer. No nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Podeis assentar? Muitos de vocês tiveram tribulações no ano passado. E agora começa um ano novo. Estamos com 6 dias nesse início de ano de 2024. Mas você sabe de uma coisa? Estamos aqui nesse mundo de batalha, de guerra. Né? E não pense você que vencer uma batalha significa que acabou a guerra. Você venceu aquela batalha. Mas aí você precisa saber que agora a vida continua. Né? E só estar nesta carne tem que ter batalhas. Glória a Deus. Muito bem, então nós lemos aqui uma escritura. Jesus diz: se vocês não souberem quem eu sou, em outra tradução, creio que a do irmão ali está assim: se não souberes quem eu sou, morrereis em vossos pecados. Glória a Deus. Aqui na tradução de King James diz: se vós, que eu vos disse, e morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou ele quem? Morrerei em vossos pecados. Ele, Jeová. Amém? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Nosso irmão Machado posicionou há pouco a escritura onde Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por ele. Amém? Você quer se encontrar com Deus? É em Jesus o ponto de encontro. É muito interessante, Jesus não diz assim: ninguém vai ao Pai, como se o Pai estivesse lá longe. Não, ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Agora, a gente precisa conhecer uma pessoa para poder a gente ser amigo daquela pessoa. Amém? Isso eu tenho dito muito. Às vezes, as pessoas elas passam a vida toda afastadas de Deus. Então, quando elas morrem, aí elas querem Deus. Né? Em Garrafão do Norte, estava vendo, quando eu estava lá, ali um homem, né, que morreu. Ele gostava de bebida alcoólica, de uma vida de bebedeira. Mas, no dia que ele morreu, eles colocaram na rua, né, andando, um carro de som, tocando hino, segura na mão de Deus. A pessoa viveu a vida toda afastada de Deus. Não queria Deus. Eu acho que se perguntasse para o morto: você está gostando desse hino aí? Ele não ia gostar. Ele nunca quis. Ele nunca gostou de hino. Ele não gostou de nada. Então, geralmente é assim. Lá em Bragança há um problema. Nossos vizinhos ali na igreja, eles não gostam da igreja. Nem vão lá na igreja. Mas quando morre algum deles, eles querem que velhe o corpo da igreja. Não, mas a pessoa nunca gostou da igreja.
né? Nunca quis Deus. Então esse é o problema do ser humano. Eles não querem Deus. Eles só querem Deus na hora da morte, como que se Deus fosse obrigado, né? Olha, eu não te servi a vida toda, nunca te quis. Agora eu morri, tu é obrigado a me levar para o céu, porque eu não quero ir para o inferno. Então, isso é complicado. Então, para você ir para os céus, vamos falar nessa forma de falar, bem conhecida, né? Não vou nem dizer para você ter vida eterna, mas vamos falar como diz os evangélicos. Para você ir para o céu, como tínhamos lá em Augusto Correio, o irmão Rodovaldo, ele já partiu para o Senhor. Ele dizia assim, para você ir para o céu, você tem que fazer por onde? Então, para você ir para o céu, antes de tudo, é igual, veja o INSS. Para você se aposentar anos antes, você tem que começar a fazer uma sociedade com o INSS. Né? Ali você vai pagar o INSS e tudo mais. Agora, para você ir para o céu, você não precisa pagar, não. É de graça. Porém, você precisa fazer amizade com o dono do céu. Muitos anos antes. Né? Porque se você quer ir para a casa de alguém, você tem que conhecer ele, fazer amizade com ele. Esse é um bom tema nessa noite para nós vermos. Né? Ora, eu quero morar eternamente, né, na casa de Deus. Os céus é a casa dele. Ou então, comece a fazer amizade com ele muitos anos antes de morrer. Porque na hora que morrer, aí, não, mas aí, tinha um hino, o irmão Garibaldi, ele era daqui de Capitão Poço, ele era cantor. E eu me lembro que ele cantava um hino, né, que dizia assim, agora eu sou conhecido no céu, agora eu sou conhecido no céu, Jesus a minha alma salvou, agora eu sou conhecido no céu. Quer dizer, para ser conhecido, as pessoas não querem conhecer Deus, as pessoas não querem fazer amizade com Deus. Não, as pessoas querem o mundo. A Bíblia diz, quem ama o mundo, ou as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. E a pessoa não quer Deus de jeito nenhum. Mas ele quer ir para o céu. E nós estamos falando nessa noite que para você ir para o céu, para mim ir para o céu, precisamos conhecer o dono do céu. Fazer amizade com ele. Fazer a vontade dele. Amém? Ele diz, por que me chamam Senhor e não fazem o que eu mando? Muito bem, no parágrafo 130 da mensagem sede, o tema dessa mensagem pregada pelo Pombrana, sede. Se você não tiver sede de água, você não vai buscar. Veja, a irmã colocou essa taça de água aqui na mesa. E eu não dei atenção. De repente eu senti desejo de beber e eu bebi. Quando você sente sede, você vai atrás. Você não vai atrás, você não veio aqui nesse culto por outra coisa, mas porque você sentiu o desejo. Se você não tivesse o desejo de vir, você não via só por causa do Morrup, sabe? Lá por causa do Morrup, se ele veio de longe, ele pode ficar chateado. Não foi por causa disso que você veio. Você sabe que você podia vir, podia me dizer que não pôde vir, pronto. Você é dono da sua vida. Mas você quis vir. O que foi que aconteceu? Aquele casal ali maravilhoso e a irmã, essas três pessoas, nós viemos aqui há 20 dias atrás e nós não fomos nem na casa deles convidar para estar aqui. Eles vieram. O que foi que aconteceu, queridos? Desejo por Deus, sede por Deus. Amém? O que trouxe o irmão aqui conosco, de repente ele disse, eu quero ir com vocês. Sede, desejo por Deus. Nós encontramos, o Pombrana fala nessa mensagem, que a corça, nos Estados Unidos eles chamam corça. Aqui nós chamamos o veado do mar. Quando ele é atirado, quando o caçador atira nele, no veado, então ele tem sede, ele sente sede. E ele toda vez corre para onde tem um rio. Os animais sabem a direção que estão os rios. Eles sabem. Até eu que morei na roça por um tempo, eu já estava aprendendo para onde tinha rio. Para onde desce, vai descendo, vai dar no rio, na mata. E ele corre atirado, desejando chegar onde tem um rio, onde tem água.
Porque se ele chegar naquele rio e conseguir beber água, ele consegue escapar do caçador, ele consegue fugir do caçador, ele encontra forças para vencer aquele tiro que ele levou e ir embora. Amém? Agora, Jesus é o rio de águas cristalinas. Se você sentir sede dele, e a Bíblia diz, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Por mais que Satanás talvez tenha te atirado, tenha te dado um tiro de dificuldade, um tiro de problemas, de aflições, se você puder correr até essas águas, até Cristo, e você puder beber, amém? Ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Quem crê nele, como não é como diz o fulano de tal, como diz o teólogo, como diz a religião tal, mas como diz as Escrituras. Aí você, dentro de você, cria uma fonte que gera, que corre para a vida. Louvado seja Deus. Aí você e nós precisamos, eu e você, se queremos ir morar no céu, se queremos ter vida eterna, fazer amizade com o dono de lá, seguir o dono de lá, viver 24 horas respirando sua palavra, colocar ele em primeiro lugar, como diz a Bíblia, buscar primeiro o reino de Deus. As pessoas que se encontraram com Deus na Bíblia colocaram Deus em primeiro lugar. A viúva de Sarepta, ela não tinha mais o que comer. Tinha apenas um pouco de farinha naquela botija, naquela panela, e um pouco de azeite naquela botija. Mas Deus chegou ali no portão da casa dela, porque Deus veio no seu profeta Elias. Deus não faz coisa alguma se não for através de seus servos, os profetas. E Deus já estava no plano de tirar a fome daquela casa. Tudo o que acontece, a Bíblia diz, os passos do justo é guiado pelo Senhor. E ele já estava de plano fazer um milagre naquela casa. Mas quando Deus vem com o milagre, ele vem de forma esquisita. Você espera de um jeito, ele vem de outro. Porque talvez aquela viúva orou muito, dizendo, Senhor, abençoa que eu possa ter fartura na minha casa, porque eu não tenho, estou passando fome. Talvez ela esperava que um caminhão do supermercado chegasse a buzinasse na frente e disse, olha, irmã, o gerente dali, como é o nome do supermercado aqui, do Carlito, o gerente do Carlito, você orou aqui, Deus tocou no coração dele lá, e ele mandou esse caminhão carregado de fardo de arroz, feijão, charque e frango e para você. Talvez ela esperava dessa forma, que a fartura ia chegar dessa forma, mas quando a fartura chegou de uma forma estranha, de uma forma que ela não estava esperando. A fartura chegou, bateu na porta. Ela olhou, tinha um velho lá na frente, careca. A Bíblia diz que Elias se vestia de forma de pelos de animal. E ele chegou lá na frente. Será que aquilo era a resposta da sua oração? Era a resposta da oração, só que tinha vindo de forma esquisita. Uma vez, eu sou testemunha disso. Saiu uma coceira por todo o meu corpo. Há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, eu coçava. E às vezes, quando eu tomava banho, aquilo acalmava, mas quando eu suava um pouquinho, aquilo agitava, ficava todo empolado e coçava tudo. E aquilo passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, nunca ficava bom. 1 ano eu sofrendo com aquilo. E eu já tinha orado, Senhor, eu tinha ido no médico, o médico não pôde fazer nada. E eu tinha orado, pedindo a cura ao Senhor. E um dia eu estou no banheiro lá em casa, quando bateu lá na frente. Amém? E aí eu até fiquei chateado, porque eu pensei que fosse um daqueles vendedores que chega e você não está querendo comprar e ele insiste. E eu cheguei lá, era um vendedor, mas era a resposta da minha oração na forma de um vendedor. Ele disse, olha, nós temos aqui um gel para vender, você não quer comprar? Eu disse, não quero não. Ele olhou para mim e disse, mas eu passo só daqui a 3 meses para receber. Ele era Deus mesmo querendo que eu comprasse. E eu disse, não quero não.
E diz, mas dê uma olhada aí na bula. Eu olhei lá, estava lá, paramicoses. Eu disse, mas será que é por causa da coceira que eu olhei? Eu disse, tá, mas só daqui a 3 meses você vai passar? É, só daqui a 3 meses eu passo para pegar o dinheiro. Era bem baratinho, era uns 15 reais. Não, mas é porque Deus queria me curar e eu estava fazendo corpo mole. E Deus estava facilitando a coisa para mim. Eu comprei. Eu só passei o gel uma vez no meu corpo. Nunca mais eu tive aquele problema. Eu tinha usado tudo quanto era remédio. Mas a resposta vem assim, cuidado, você ora, você espera de um jeito, e aquilo bate no seu portão de forma estranha. E é Deus respondendo de forma estranha. Amém? Bateu lá no portão, a viúva tinha orado, Senhor, não tem mais comida, a farinha da panela está acabando, o azeite da botija está encerrando. Ó Senhor, que o caminhão do Carlito possa passar aqui e me deixar uma cesta básica. E o caminhão do Carlito nunca passou lá. Mas chegou um velho lá e disse para ela, você tem água? Estou com sede. E ela disse, água até que tem, dá para fornecer. E ela foi buscar água. Quando ela virou a costinha, ela foi buscar água, ele disse, traga também para mim um bocado de pão, que eu estou com fome. Ele foi exatamente pedir o que ela não tinha. Mas espera aí, irmãos, ela não tinha? Não, ela não tinha completamente aquilo, mas ela tinha um pouquinho que dava para fazer aquilo. Só que aquele pouquinho que dava para fazer aquilo, ela tinha que decidir. Ela dava para Deus ou ela comia? Se ela comesse, ela ia aguentar mais algumas horas viva, mas ia morrer sempre. Se ela desse para Deus, ela ia morrer logo. Mas de qualquer forma, ela pensou, de qualquer forma vai morrer sempre. A diferença faz morrer agora, morrer daqui a 3 horas de tempo. Então ela preferiu, não, já que é para morrer, eu vou morrer logo. E ela foi e deu aquilo para Deus. Porque o profeta disse, faz primeiro para mim. Olha, faz primeiro para Deus. Amém? Faz primeiro para Deus. É o que a Bíblia diz. Buscai primeiro o reino de Deus. Depois todas as outras coisas serão acrescentadas. E quando ela foi lá e ela disse, mas eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouco de azeite, vou fazer um pão aqui, vou comer com meu filho, depois nós vamos morrer. Mas, se tu estás pedindo, eu vou fazer primeiramente para ti. Ela fez, trouxe, Elias não falou nada. Elias não disse assim, não, já que é assim, então faça para você. Não. Ele parecia ser ousado. Não, você vai fazer para mim mesmo. Por quê? O objetivo não era enganar aquela viúva. O objetivo não era fazer ela morrer de fome. O objetivo era trazer fartura para aquela casa. Ele estava ali, ele sabia o que estava fazendo. Deus certamente já tinha falado com ele. Amém? Quando ela foi lá, que ela tirava a farinha da panela, e que ela mais tirava, mais aparecia. Mais ela tirava o azeite, mais aparecia. E deu para ela fazer pão com o profeta para ela, e mandou para a irmã dela, para a tia dela, para a avó dela, mandou para todo mundo, e não acabava nunca. E foi só aumentando, e não tinha comida em canto nenhum, mas na casa dela tinha todo dia. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você diz, isso não está acontecendo. Ô, irmão, o pão que chega na sua mesa é Deus que bota. O arroz, a carne, o frango que chega na sua mesa é Deus que coloca. A gasolina desse carro para nós viajar e pregar o evangelho é Deus que coloca. Alguém diz, a gasolina está um absurdo. Meu Deus do céu, será que o pastor vai parar de viajar para fazer os cultos? Vai não, ela pode chegar a 50 reais um litro. Deus vai fazer aparecer. Amém? Glória a Deus. Desde que nós façamos primeiro para Deus. Colocar Ele em primeiro lugar em tudo. Mas muito bem, mas o meu tema nessa noite é conhecer Deus. E Elias, ele conhecia o seu Deus. Aquela viúva de Sarepta, ela era uma mulher
que ela conhecia o seu Deus. As pessoas só dão algo para alguém se elas conhecerem. Se eu chegar na casa da irmã Zilmar, da irmã Nilson, do irmão Machado, e disser, olha, eu quero dormir aqui, estou com sono, não tenho onde dormir, eu estou sem dinheiro para pagar um hotel, o irmão Machado vai abrir as portas para mim dormir, porque ele me conhece. Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Ele confia em mim. Amém? E você tem que fazer a mesma coisa com Deus. A Bíblia diz que ele bate a porta, está batendo na porta. Agora, se você não conhece, você não abre. A maioria das pessoas não estão abrindo porque não conhece ele. Porque a religião ensinou para eles um Jesus mitológico, um Jesus de fábulas, e eles não conhecem o verdadeiro Jesus da Bíblia. Então eles estão abrindo a porta para qualquer outro Jesus mitológico, mas para esse Jesus da Bíblia eles não abrem. Eles abrem para o Jesus segunda pessoa da Trindade, mas para o Jesus alfa e ômega, primeiro e último, eles não abrem. Este eles não conhecem, porque é um Jesus desconhecido. Nós encontramos em Atos capítulo 17, que Paulo chegou em Atenas, e ali tinha tantos deuses que os gregos adoravam, tantos deuses que eles veneravam, e ali também tinha um monumento, ali um altar em oblação ao Deus desconhecido. Eles tinham tantos deuses e eles diziam, mas existe um Deus que é desconhecido, que nós não conhecemos. Paulo diz, pois é, esse Deus que você não conhece é o meu Deus. Este Jesus que a denominação não conhece. Ele diz assim, você batiza o nome de Jesus? Que coisa esquisita, nunca vi isso. Pois é, eles não conhecem isso. Eles conhecem a Santíssima Trindade, que é uma deusa que foi criada no ano 325. Mas eles não conhecem o Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o Deus Forte, o Conselheiro, o Pai da Eternidade, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, aquele que os apóstolos batizavam no nome dele. O mundo denominacional não conhece, eles dizem, nossa, vocês tomam Santa Ceia com pão asmo. Nunca vi isso, eles não conhecem. Jesus disse, eu sou esse pão asmo. Amém? Eu sou o pão que era comido na Páscoa sem fermento. Eles não podem conhecer este Deus. É um Deus desconhecido. E é preciso você conhecê-lo. Jesus diz, a menos que vocês saibam quem eu sou, morrerei em vossos pecados. Se não souberem quem eu sou, se vocês ficarem nessa história que eu sou, que ele chegou para Moisés na sarça dele, Moisés diz, quem és tu? Ele diz, diga que o eu sou te enviou a vós. O eu sou. Ele depois diz, a menos que vocês não saibam quem eu sou. Quando ele aparece a Saulo no caminho de Damasco, Saulo pergunta, quem és tu? Ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Eu não sou aquele Jesus que Constantino adorou. Constantino creu em um Jesus, mas ele creu em um Jesus que ele misturou com os deuses da Grécia, com os deuses de Roma. Um Jesus segunda pessoa da Trindade. Um Jesus mitológico. Mas Jesus disse, agora tem uma canção que diz, todos devem saber, todos devem saber, todos devem saber quem é Jesus. Todos devem saber quem é Ele. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos precisam conhecer. Mas conhecê-lo como? Não conhecer como as denominações conhecem, como uma segunda pessoa de uma suposta trindade, mas conhecê-lo no poder de sua ressurreição. Não um Jesus de pedra oferecido pela Igreja Católica. Você vai na Igreja Católica, eu quero ver Jesus, eles te mostram o ostensório. É o Jesus deles. Eu estava lá na Yamada uma vez,
E aí disseram assim, lá vai Jesus passando. Eu disse, olha, eu quero ir ver. Ora, eu sou fã de Jesus, eu amo Jesus, eu prego sobre ele. Quero ver, cheguei lá vai o padre com ostensório. Mas cadê Jesus? Tá aí, tá aí. Cadê? Aí, aonde? Aí, irmão, você não tá vendo? Mas aonde? Aí, o ostensório na mão do padre. Não, isso não é Jesus. Isso é um negócio feito de lata, pode ser amarelo, parecido com ouro, mesmo que fosse ouro, mas não é Jesus. Eu quero é Jesus. Eu quero um Jesus no poder de sua ressurreição. Eu não quero um Jesus mitológico. Eu não quero um Jesus de Papai Noel, de 25 de Natal, isso é paganismo. Eu quero um Jesus pascual, um Cordeiro pascual, que veio no mês de Abib, que veio no mês de abril, no mês da Páscoa, que nasceu na Páscoa, que morreu na Páscoa, que ressuscitou na Páscoa. Não um Jesus de pedra, não um Jesus de gesso, não um Jesus mitológico. Mas é isso que nós precisamos, conhecê-lo, quem ele é, no poder de sua ressurreição, irmãos. Amém? Então o profeta diz aqui para sentir, você só conhece Deus por uma experiência. Você vai ver que Pedro conhecia Jesus. Ele perguntou, quem diz os homens que eu sou? Aí disseram, uns dizem que tu é Elias, ou João Batista que ressuscitou, ou um dos profetas. Eles não conheciam Jesus. Eles pensavam que Jesus era Elias, um dos profetas. Se vocês me conhecem, Pedro disse, eu te conheço. Vou te dizer quem tu é. Tu é o Cristo, Filho do Deus. Jesus disse, eu me alegro, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou isso. Ou seja, não foi o intelecto que te revelou isso. Meu Pai te revelou isso. Foi revelação que tu teve. Tu me conhece. Tu sabe quem eu sou. Tu sabe que eu sou aquela luz que apareceu em Gênesis, que guiou o povo de Israel no caminho do deserto. Tu sabe que eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Você sabe quem é Jesus nessa noite? Ele não é um Deus Filho. Eu mando vocês folhear sua Bíblia em Gênesis e Apocalipse, ver se você encontra a palavra Deus Filho. Os protestantes criticam os católicos porque não existe a palavra Mãe de Deus na Bíblia. Pois é, não existe mesmo não. Mãe de Deus na Bíblia. Existe Mãe de Jesus. Mãe de Deus não tem como Deus ter mãe. Ele é até... Deixa eu dizer uma coisa também. Os evangélicos falam também no tal de Deus Filho. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia fala em Filho de Deus. Não fala em Deus Filho. Porque um Deus Filho, como é que um Deus vai ser filho se ele é gerado? Um filho, ele tem princípio, ele é gerado. Então, Deus se manifestou como filho, sim. Deus se manifestou como filho, foi chamado de Filho de Deus, não Deus Filho. E quando ele estava manifestado como Filho de Deus, ele era homem mediador entre os outros homens. Amém? Mas existe um Deus e Pai de todos, diz a Bíblia. Há um só Deus e Pai de todos. E há um Jesus Cristo, aonde habita corporalmente este Deus e Pai de todos. Aleluia! Glória a Deus! Quando você conhece Ele, quando você consegue entrar nos seus atos, conhecendo Deus. Elias conhecia Deus. E um dia ele estava na caverna, ele estava deprimido, Jezabel queria matar ele. Veio, como vocês sabem, um terremoto, veio um vento forte, veio fogo lambente. Mas Elias olhou e viu que Deus não estava naquele fogo. Se Elias não conhecesse Deus, o fogo tinha enganado ele. Ele dizia, é fogo, então foi Deus. Se Elias não conhecesse Deus, o terremoto tinha enganado ele. Ele dizia, o terremoto era Deus. Os índios não conheciam Deus, então foram enganados. Eles adoraram o sol, a lua, as estrelas. Você sabe por quê? Porque não conheciam Deus. Os egípcios não conheciam Deus e por isso adoraram Horus, adoraram Ísis. Os evangélicos não conhecem a Deus, por isso adoram 3 deuses da Santíssima Trindade. Porque não conhece. Quando você não conhece, você adora um Deus errado. Elias, o fogo passou, ele não adorou o fogo. O terremoto passou, ele não adorou o terremoto.
O vento passou, ele não adorou o vento. Mas quando Deus veio, ele conheceu, porque ele conhecia Deus. Ele disse, é Deus. Você precisa conhecer seu Deus. Porque se você não conhecer seu Deus, você vai adorar outra coisa pensando que é Ele. Amém? Glória a Deus. Quando nós colocamos um homem no lugar do Espírito Santo, é porque nós não conhecemos a Deus. Quando nós colocamos um pastor sobre outro pastor, como liderança nacional, nós não conhecemos a Deus. Quem conhece a Deus não adora errado, ele adora certo. Você sabe por que os católicos andam com uma imagem de escultura em cima do andor, cantando, vós sois o lírio mimoso? Porque não conhece a Deus. Não conhecendo a Deus, você adora qualquer coisa. Eu tenho um irmão que ele não crê em Deus. Ele é ateu. E um dia ele me disse, eu acho que Deus é o sol. Está vendo? Não conhece a Deus, já quer adorar o sol. Está vendo? Não conhece a Deus, já quer adorar o sol. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube, e de repente entrou uma propaganda de uma mulher falando como se ela fosse a natureza. Né? E ali aquela mulher fala assim, eu criei para você as florestas. Aí aparecem as florestas. Eu criei para você os rios. Aparecem os rios. Eu criei para você os pássaros. Aparecem os pássaros voando. Aí ela diz assim, eu sou a mãe natureza. Diz, olha, não conhece a Deus. Ela pensa que foi a natureza que criou a natureza. Ué, como é que a natureza vai criar a natureza? Não, existe um Deus que criou a natureza. A pessoa não conhece a Deus e por isso crê errado. Se as pessoas conhecessem a Deus, elas não pegariam o espírito do Natal. Aquilo é paganismo terrível, aquela adoração a mito Deus Roma. Se as pessoas conhecessem a Deus, elas não caíam no beiju da sexta-feira santa. Aquilo é idolatria. Se as pessoas conhecessem a Deus, elas não se vestiam devassamente. Se elas tivessem o mínimo de conhecimento do que é Deus, a mulher não se vestia com aquelas roupas devassas. Porque se ela conhecesse a Deus, Deus disse que um homem olhar para ela e desejar em seu coração, já adulterou com ela, e se adulterou com ela, vai para o inferno, ele e ela. Não adianta ela dizer, eu não adulterei com ele, ele me desejou, porque que não, mas te vestiu devassa, tu é culpada. Porque tu sabias que se tu se vestisse com decência, ele não ia ver teu corpo desejar. Amém? As pessoas têm que parar com essa de querer ser criança. Você passa vestido seminua na frente de um homem, você acha que ele não vai desejar? Só se ele não fosse homem. Homem foi feito para desejar a mulher. Foi para isso que foi feito o homem, para desejar a mulher. A mulher foi feita para desejar o homem. Deus disse, o teu desejo será para o teu marido. Porém, isso foi instituído no casamento. Só que o diabo entrou bem aí e deturpou isso aí. E hoje, os homens estão desejando as mulheres dos outros. Estão desejando as moças que passam na rua. Elas estão desejando os homens casados. Todo mundo. O espírito de Sodoma está aí. Você pensa assim, eu sou feio, sou velho, careca, ninguém me quer. Você que pensa, você passa na rua, vai ter alguém que vai... Tem sempre alguém te desejando. E você precisa saber que Paulo disse que o teu corpo não pode ser para o instrumento do pecado. Aquela guitarra bem ali. Se o William tocar o hino, ela toca. Se chegar um pagão e pegar ela e tocar um rock, ela toca também. O teu corpo, se você usar ele para o bem, vai ser usado. Se você usar para a devassidão, ele também vai ser usado. E aí Deus vem e chega para você e diz, use para o bem. E se você conhece ele, se você o conhece, se você o ama, você diga, eu vou fazer sua vontade. Você só conhece Deus por uma experiência. Você não pode fazer isso entrar em você por instrução. Não é aquele negócio, eu vou dar uma treinada como ser cristão. Não, não é por instrução, não é treinamento.
mas por conhecer a Deus. A Bíblia diz, o meu povo erra por falta de conhecimento. Você tem conhecimento com Deus, você não peca contra Ele porque você tem conhecimento. Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 11, sobre a Santa Ceia, ele diz, aquele que come e bebe o vinho, o pão e o vinho indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, ou seja, não conhecendo o corpo do Senhor. Porque se eles conhecessem o que é aquilo, eles não fariam aquilo. Você entende? Se você chega na rua, e aí tem um homem ali que está de camiseta, de bermuda, um tênis, você chega e insulta ele. Aí você não conhece. Aí outro chega para você e diz, sabe quem é esse homem? Ele é sargento da PM. Se eu soubesse que era, eu não tinha mexido com ele. Né? Você mexeu com ele porque você não conhecia. Mas quando você conhece, ele está paisano, vestido com roupa que nem está fardado, mas você, eu conheço que ele é o sargento. Amém? Porque ele é o sargento. Quando você conhece, você respeita. Quando você conhece, você respeita. Se você conhecer Deus, se você saber quem é Deus, e você conhece Deus lendo essa Bíblia, se você souber que há um lago de fogo esperando os ímpios ali, que há um julgamento de trono branco, se você conhecer essas coisas, se você conhecer a palavra de Deus, você muda de vida. Amém? A Bíblia diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não conheceram. Aqueles sacerdotes não conheceram Jesus. E o apóstolo diz assim, vós, casa de Israel, não conheceu, porque se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Rei da Glória. Se vocês tivessem sabido quem era aquele jovem Galileu que vocês puseram na cruz, vocês não tinham botado ele na cruz. Se vocês tivessem ideia de quem é ele, eles não conheceram. E ele chegou, mas os apóstolos conheceram. Os apóstolos disseram, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Conheceram quem era ele, conheceram que ele era Deus. E esse é o problema, irmãos. A pessoa que anda em devassidão, que não leva a sério a vida espiritual e ainda diz que é crente, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, mas não leva a vida, não está discernindo o corpo do Senhor, não conhece o corpo do Senhor, não conhece o seu Deus. Porque se conhecesse, não crucificaria o Rei da Glória. Amém? Então, um dos maiores homens da Bíblia nem sabia assinar seu nome, que era Pedro. A Bíblia diz lá em Atos 4 que eles eram letrados, que era Pedro. E é exatamente isso. Ele e João, a Bíblia diz, ambos eram indoutos e sem letra. Mas agradou a Jesus dar-lhe a chave do reino. Você sabe por quê? Porque Pedro conhecia Jesus. O Herodes pensa que é João Batista que ressuscitou. Herodes, o tetrarca. Um grande homem, o rei da Judéia. Ele não conhece Jesus, pensa que tu é João Batista. Mas eu, Pedro, que não sei fazer um A, sei quem tu és. Tu és o Filho do Deus vivo. Tem uma canção, um hino do Osé de Paulo antigo que ele canta. Quem és tu, que até os mortos no sepulcro ouvem tua voz? Quem és tu? Depois ele diz, eu sei quem és o Filho de Deus, tu és Jesus, tu és o único, tu és o primeiro, e de Judá, tu és o leão audaz, tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tu não é a segunda pessoa da Trindade que os homens inventaram, não. Tu é o Pai da eternidade. Jesus disse para os fariseus, o filho do homem será filho de quem? E eles disseram, será filho de Davi. Eles entendiam que era filho de Davi no sentido literal. Ora, se era filho de Davi, era subordinado de Davi. Jesus disse, não,
Davi chamou o filho do homem de meu Senhor. É filho de Davi só por causa que ele tem que herdar o trono de Davi. Mas na verdade ele não é filho de Davi. Ele é o Deus de Davi. Amém? Os católicos dizem que Jesus é o filho de Maria. Só isso? Não. Ele sim nasceu ali da Virgem, ele foi chamado de filho de Maria. Porém, ele é Deus de Maria. Ele é o Deus dela. Ele é o meu Deus, ele é o teu Deus. Ele é o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Agradou a Jesus dar a chave do reino a Pedro, porque percebeu, esse camarada me conhece. Ele sabe quem eu sou. Ele não é como os outros que pensam que eu sou Elias, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, ele sabe que eu sou o Filho de Deus. E o Filho de Deus era o Logos. Amém? Glória a Deus. Mais uma pequena passagem aqui, para nós encerrar. Está muito bom, está muito gostoso. Amém? Eu sinto como que um prato gostoso, né? Página 151. Jesus edificou a sua igreja sobre essa revelação de conhecê-lo. Ele diz, eu vou fundar minha igreja em cima de sangue. Os que me conhecerem vão me respeitar. Hein? Os que conhecerem vão me respeitar. Ele edificou sobre a revelação de quem ele era. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus tu revelou. Não por conhecimento. Tu não aprendeste isso por livros, conhecimento humano. Que era por conhecimento, como estou dizendo essa noite, mas por conhecimento divino, por revelação divina. Mas não porque ele estudou, porque ele foi para a escola. Tu não aprendeste isso unindo-te à igreja. Tu não aprendeste isso dando gritos. Mas o próprio Espírito Santo trouxe a pessoa de Jesus Cristo a ti. Então sobre essa pedra edificarei minha igreja. Você é bem pouquinha gente aqui nessa noite. Igreja de Capitão Poço, sempre pouca gente. Graças a Deus que o irmão Mike chegou aí no finzinho para aumentar um pouco o número, né? A irmã Fátima disse que vinha, não pôde vir, não apareceu. Mas lembre disso, você tem a responsabilidade de manter essa obra aqui. Com a sua presença. Quando você estiver em casa, o pastor está aí. Eu vou para lá, porque é tão pouquinha gente lá. Então eu vou para lá para fazer um númerozinho. Porque Deus quer que eu faça isso. Você é coluna no templo de Deus. É a sua serventia. É a sua utilidade. Talvez é por isso que Ele está te mantendo sadio. Ele está te dando saúde. Ele está te dando alimento. E você diz, por quê? O que eu dou em troca? É só por causa disso. Se você não fizer nada na terra para Deus, mas se você tiver a sua presença ali no culto, você já está fazendo alguma grande coisa. A sua presença ali para apoiar a obra. Amém? Então vou edificar a minha igreja aí, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. O diabo não pode vencer um cristão que conhece o seu Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego conheciam o seu Deus. Quando todo aquele povo da província da Babilônia se prostrou diante da imagem do rei, inclusive os hebreus, que estava cheio de hebreus lá. Todos 2 milhões de hebreus tinham sido levados para a Babilônia, todos eles se prostraram. Mas apenas 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, ficaram de pé. E alguém podia dizer, vocês são doidos, rapazes. O rei vai jogar vocês dentro da sassa, da fogueira, queima 7 vezes. Mas por que vocês estão fazendo isso? Porque nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos que Ele não vai gostar se nós se prostrar. Nós sabemos que Ele é um Deus zeloso e ciumento. Nós sabemos que Ele disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Mas vocês vão queimar ali, deixa queimar. Mas nós não vamos desobedecer nosso Deus não, porque nós conhecemos Ele. Eu cheguei lá em Mebe, em Bragança, uma vez.
Lá tem uma moça que trabalha há muitos anos lá, trabalha até hoje lá. Hoje o doutor Fernando colocou ela como gerente lá. Ela é funcionária antiga dele, desde o tempo que ele não tinha nada ainda. Ele já contratou ela para ser doméstica na casa dele, e aí ele foi evoluindo ela. Hoje ela é gerente lá de toda a clínica. E eu tinha amizade com ela sempre ia lá onde a gente trabalhava, chama Suzy, essa moça. Ela já está com quase 50 anos hoje. Mas uma vez ela estava lá, eu estava lá para consultar, e então uma das moças lá arrancou o aparelho da internet, estava na parede sem querer, bateu lá. E ela disse, vamos arrumar isso depressa, porque eu conheço o meu patrão. Viu? A Suzy conhece o doutor Fernando. Por quê? Ela trabalha há muitos anos com ele. Eu conheço ele não vai gostar do que fizer. Agora, se uma mulher como aquela respeita o seu patrão desse jeito, diz, vamos consertar a esquerda do patrão Tiago, porque eu conheço o meu patrão. Imagine você com o seu Deus. Jesus disse, olha, o empregado, o patrão saiu, viajou, e o empregado, ele contou aquela parábola, e o empregado foi a beber junto com os seus amigos, e ficou na farra, quando o patrão dele chegou, encontrou ele daquele jeito. Jesus disse, não façam isso, quando o vosso Senhor voltar, estejais preparado, porque se você conhece ele não vai gostar de te encontrar de uma forma relaxada. Eu vou preparar-vos um lugar e voltarei outra vez. Nós conhecemos o nosso patrão. Nós conhecemos o nosso Deus. Quando ele voltar e encontrar essas igrejas tudo pintadas, essas pastoras do púlpito com um monte de brinco nas orelhas, pulando, vestido de paletó igual homem, ele não vai ficar gostando dessas coisas, porque quando ele foi, ele disse, não permite que a mulher ensine na igreja. 1 Coríntios 14, 34. E quando ele voltar e encontrar elas tudo pregando, ele não vai gostar disso não. Quando ele saiu, ele deixou um povo adorando somente o Senhor, seu Deus. Agora ele vai chegar, encontrar um monte de gente adorando uma tal Santíssima Trindade que eles inventaram no ano 300. Será que ele vai gostar disso? Eu conheço o meu patrão. Eu conheço o meu Deus. E a melhor coisa que nós devemos fazer é colocar a vida em ordem. Porque daquele dia e hora ninguém sabe. Quando menos esperar, o Senhor chega. Aquelas virgem-nécias, aquelas 5 sábias conheciam o seu Senhor. E elas não deixaram as lamparinas se secar. Estavam sempre cheias de azeite. Mas as virgem-nécias não conheciam o noivo. Deixaram o azeite acabar. Elas não conheciam. Quando você não conhece, você não se prepara. Você não dá atenção. Quando você não conhece, você não está nem aí. Um ano atrás, eu estava perto do quartel da polícia. Eu estava lá tranquilo. E tinha um policial conversando com outro rapaz lá, conversando. De repente o policial estava lá e quando ele foi olhando assim, foi o que aconteceu com esse homem? Ia passando o major. E ele conheceu o major. Eu não fiz nenhuma continência, porque eu não conhecia. Como eu não conhecia, eu não fiz nenhuma continência. Para quê? Eu não conhecia. Mas o soldado que conhecia seu superior, ele bateu continência ao mesmo. Logo em seguida, na hora que ele viu. Amém? Ó, irmão, a igreja precisa conhecer o seu Deus. A razão porque os jovens vivem uma vida desordenada, porque não estão conhecendo o seu Deus. Paulo disse, olha, eles não estão discernindo o corpo do Senhor. E fazendo isso, estão trazendo condenação para si próprios. Amém? Você está com raiva nessa noite? Fique de pé no nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite, precisamos conhecer mais o nosso Deus. Amém? Mi maior. Em nome de Jesus, cante essa canção. Todos devem conhecer. Todos devem conhecer. Todos devem conhecer quem é Jesus.
Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares, todos devem conhecer. Oh, você diz assim, eu conheço ele, ele é meu advogado. É, claro, mas ele também é o juiz no dia do julgamento. Amém? E lá no dia do julgamento, eu te conheço. Apartai de mim, eu não vos conheço, ele vai dizer. A Bíblia diz isso. Eles dirão, eu curei enfermos usando o teu nome. Eu cantei hinos no teu nome. Apartai de mim, eu não vos conheço. Sabe por quê? Eles não fizeram amizade com ele antes. Eles viveram só na religião, mas não conheceram a Deus. Pense bem nessas palavras. Todos devem conhecer. Todos devem conhecer. Todos devem conhecer quem é Jesus. Ele é o lírio dos vales. Ele é o lírio do vale. Aleluia. A estrela da manhã, o escolhido entre os milhares, todos devem conhecer. Senhor Jesus, nesta hora nós oramos por este povo. Eles querem te conhecer mais. Eles querem te conhecer a tal ponto, meu Deus, que eles e Deus se tornem um só. E que isso possa acontecer a partir de agora. Que possamos ir para casa, Senhor, colocando isso diante de nós. A coisa é séria, Pai. Se um policial conhece seu superior, se um empregado conhece o seu patrão, o cristão precisa conhecer o seu Senhor e saber do que ele é capaz. Ele é capaz de dar vida, mas ele também é capaz de matar. Ele é capaz de dar misericórdia, mas ele é capaz também de punir. Ele é Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados, e que nós possamos saber quem é Jesus. Abençoe esse povo, cura eles, abre as portas para eles, Senhor, os problemas desse ano, Senhor, que eles possam conseguir seus objetivos, que eles possam vencer, Senhor, todas as barreiras que impedem deles ir para frente, que possa derrubar por terra todas as correntes, os agrilhões que impedem deles caminhar, e que eles possam seguir, Senhor, para o alvo que é Cristo, Senhor, sempre buscando, meu Deus, cada vez mais, uma experiência mais próxima de Deus. Vem, Senhor, nos guiar, vem nos dar a tua paz, vem abençoar essa família amada, esse povo amado aqui em Capitão Poço, que é tão pouquinho, Senhor, mas tem mantido esta obra de pé. No nome de Jesus Cristo, nos leve em paz também para os nossos lares. Tu sabes, Senhor, que se formos sozinhos sem Ti, estaremos acabados. Mas se o Senhor for conosco, temos certeza que estaremos em casa ainda hoje. Permita, Senhor, que a Tua presença seja primordial nesse veículo. Ajuda-nos, Pai, não nos deixe só. Tem misericórdia de nós. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. E um feliz ano novo a todos nós. Glória ao Senhor Jesus. Vamos encerrando a transmissão e que Deus possa iluminar nossos corações. No nome